Talvez essa seja uma das lives que você mais vai aprender sobre o digital. E o mais doido é porque eu simplesmente resolvi abrir a tela e conversar um pouco. Nos últimos tempos, né, eu tenho estudado muito mais do que postado conteúdo, apesar de que eu continuo postando conteúdo diariamente, porque isso faz parte da minha rotina e a gente tem um calendário exponencial para seguir, assim como eu passo para todas as minhas alunas. Mas ultimamente eu tenho estudado muito, e quando a gente começa a estudar muito, nossa cabeça começa a ferver e a gente fala assim, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o mundo. Então, sorte sua que está aqui nesta live, porque você vai receber esse conhecimento. E eu tenho certeza que não é por acaso que você está aqui. Eu tenho certeza que tudo tem um propósito. Então, fica aí, porque eu vou falar algo diretamente para você e eu tenho certeza disso. Coloquei aqui o microfone, espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam me escutando muito bem, porque este algoritmo do Instagram agora vai começar a me conectar com pessoas profissionais autônomas, empreendedoras, nutricionistas, médicas, terapeutas, consultoras financeiras, arquitetas, médica ayurveda. Eu quero deixar gravado aqui que eu queria muito uma cliente que fosse na medicina ayurvédica, né? Quero muito saber mais sobre isso. Também quero manifestar aqui uma cliente que fale sobre café. Café, gente. Eu quero alguém falando de café. Eu tô com várias ideias aqui para café. Então eu já vou aproveitar para manifestar aqui nessa live. Eu gosto muito de gravar tudo, documentar toda a minha jornada. E aqui vai o primeiro ensinamento que eu posso te entregar. Documente a sua jornada. Hoje a gente tem tantos meios tecnológicos, como o próprio celular, ou o computador, ou enfim, as pessoas que estão ao nosso redor. Então documente sempre a sua jornada. Na verdade, o mundo de hoje, ele não é... A economia da atenção, ela não vem só de hoje, né? A economia da atenção é algo que acontece desde sempre. Desde sempre, quem sempre chamou mais atenção conseguiu canalizar aquilo onde você vai se conectar. Porque, aqui, ó, surgiu aqui um pensamento, não é porque o Wi-Fi está disponível que esse Wi-Fi vai te servir naquele momento. Agora mesmo tinha um Wi-Fi disponível e ele deu erro na minha conexão, então ó, presta atenção nesse insight, hein? Não é porque o Wi-Fi está disponível que esse Wi-Fi está para você, né? Você não tem que se conectar a tudo e a todos que estejam disponíveis, a todos os ensinamentos e conhecimentos que estão disponíveis. Até porque a gente vive em um mundo em que a gente é bombardeado de novos pensamentos, novos conhecimentos, novas estratégias. A gente tem que entender e saber filtrar o que de fato faz sentido para a nossa vida. Não adianta você falar, não, mas fulano mandou fazer tal coisa no meu Instagram. Aí o ciclano mandou vender low ticket. O outro mandou fazer videozinho assim que se viralizar eu vou ganhar dinheiro. Gente, não adianta. Na verdade, quem está certo? Todos. Todos. Por quê? Porque aquela estratégia provavelmente, eu espero, que esteja fazendo sentido dentro da rede social dele. O que eu ensino aqui é o que faz sentido dentro da minha rede social. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, a Pepe vai na contramão do mercado. Eu vou muito na contramão do mercado por dois motivos. O primeiro, eu tentei muitas vezes o mercado tradicional do digital, né? Agora a gente está tão evoluído que a gente já existe o mercado tradicional do digital. Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que esse mercado, ele até funcionaria para quem quisesse ficar refém da tecnologia. Como não era o meu caso, como eu gosto de ter meu momento de ficar tranquila, como eu gosto de compartilhar a mensagem que faz sentido no meu coração, como eu gosto de ter momentos de presença sem celular, o mercado tradicional digital, né, ele não faz tanto sentido para mim. Por isso que não é o que eu aplico com minhas alunas, né? Se você falar para mim, não, mas tal expert está mandando fazer isso, o outro, eu vou falar, tá bom. Pode testar, não é o meu método, né? Não é o método que eu ensino, que eu compartilho, e tá tudo bem, tá? Agora, o primeiro conselho que eu posso te dar é o seguinte, siga um só, não vai ficar seguindo um monte, né? Porque se você ficar seguindo um monte, quando tiver quase dando certo aqui, você vai mudar de expert, e aí você vai acabar não colhendo os seus resultados. Isso é o que mais acontece. Aparece um reel pra você, faz tal coisa, aí você faz. Aí aparece o reel de outra pessoa, faça tal coisa, aí você faz. Aí você fala, nossa, nada dá certo comigo. É claro, você tentou uma vez cada um, 2 vezes cada um.
As estratégias, elas são coisas a longo prazo, tá? Ela é feita a longo prazo. Então não adianta. Por isso que na minha mentoria eu fico 1 ano com as alunas. Porque não é no primeiro mês. Algumas têm resultados no primeiro mês, né? Inclusive, a gente está muito feliz com alguns resultados que algumas pessoas já estão demonstrando na mentoria. Mas o que a gente fala é que a gente quer 1 ano. A gente quer 1 ano te ajudando, te apoiando, transformando o seu Instagram em um negócio lucrativo, revendo suas estratégias. Não vai ser em um dia que tudo vai acontecer, né? A gente até fala para as pessoas, olha, se você quiser fazer algo a longo prazo, faz muito mais sentido, tá? E aí, eu falo muito sobre essa questão de ficar um pouco na contramão do mercado digital, porque cada vez mais eu percebo que existe uma consciência maior acima de tecnologia, acima de trabalho que nós seres humanos inventamos, acima de dinheiro que nós seres humanos inventamos, existe uma consciência muito maior. E eu acredito que nada aconteça por acaso, assim como você que está me ouvindo agora, você não está me ouvindo por acaso, tá? Se tem uma consciência maior, as conexões elas são para ser. E as mensagens, principalmente a sua mensagem, ela com certeza tem um destino. Nenhuma mensagem para no mensageiro. O mensageiro tem que transmitir a mensagem, então essa mensagem tem que seguir em frente. O que acontece é que, ainda mais com o aumento do consumo das redes sociais, muita gente acaba sendo guiada pelo ego, quando na verdade, se você tem algo para compartilhar com o mundo, e você tem uma das ferramentas mais poderosas, se não a mais poderosa dos últimos tempos, que é o Instagram, que você pode abrir gratuitamente, né? Não, gente, imagina você chegar para alguém dos anos 90, né? Que pagava sei lá quantos milhões num outdoor na Marginal Tietê, ou que pagava sei lá quantos milhões em uma propaganda da televisão e falar assim, nos anos 90, chegar para um empresário e falar assim, você já imaginou que todo mundo, todas as pessoas do mundo vão ter um aparelhinho e a sua propaganda, o seu vídeo, a sua mensagem vai poder chegar no aparelho dessas pessoas? Esse empresário nos anos 90 devia pensar assim, nossa, mas quantos milhões que vai ser para fazer isso? Aí eu chego e falo assim, de graça. Aí fala, caramba, em 2026 vai ser assim? É de graça. E digo mais, tem gente que não aproveita essa oportunidade. O empresário vai falar, meu Deus do céu, então as pessoas em 2026 eram loucas. Né? Eram malucas. Tem gente que não aproveita a oportunidade de uma visibilidade gratuita só porque acha que tem que viralizar, ou porque tá com medo de ser julgado, ou porque não sabe que ideia postar. Quando na verdade é muito mais sobre compartilhar a sua mensagem e se conectar às pessoas certas. Porque as pessoas certas são as pessoas que realmente precisam daquilo que você está dizendo. Às vezes um vídeo sobre o seu negócio, ele diz muito mais do que somente sobre o seu negócio. Ele diz sobre você, ele diz sobre o seu propósito, ele encoraja outras pessoas a abrirem a câmera e se mostrarem do jeito que elas são. Às vezes um vídeo que você mostra, você dançando no começo do dia ou dando bom dia, pode alegrar o momento de alguém que você nem conhece. Agora a parte mais poderosa de todas, sabe qual que é? É o fluxo de abundância que tem em cima da nossa economia da atenção. Porque se você for perceber, tudo é um direcionamento de atenção. Tudo na vida, tá? Tudo na vida, tudo. Eu tenho certeza que lá atrás, nos primórdios, sei lá, alguém chegou e falou, tive uma ideia. Aí a ideia podia ter sido maravilhosa, tá? Mas ninguém deu atenção a essa ideia. E aí chegou uma outra pessoa e falou, tenho uma ideia, só que ela conseguiu conquistar muito mais atenção. Qual ideia você acha que foi pra frente? Com certeza a ideia que conquistou mais atenção, sempre é assim. Tá? Sempre a ideia que conquista mais atenção. Quanto mais atenção, mais cresce. E a gente tem que começar esse fluxo de atenção por nós. Onde você está investindo a sua atenção?
Inclusive, quero agradecer a todo mundo que tá aqui. Olá, olá, olá! Quero agradecer a todo mundo que tá aqui investindo a sua atenção no que eu tenho pra dizer. Porque hoje foi uma live que veio aqui do coração mesmo. Eu resolvi multiplicar um pouquinho do que eu tenho estudado. Então, eu quero agradecer a vocês. Mas onde é que você tá investindo sua atenção? Eu percebo que muita gente fala, mas eu não tenho tempo pra isso, eu não sei o que fazer. Já tentou organizar? Você já tentou investir a sua atenção exatamente naquilo que você quer que cresça na sua vida? Porque não tem erro, gente. No jogo de longo prazo não tem erro. Não tem erro, é impossível. É impossível dar errado. Se você investir a sua atenção na coisa certa, é impossível dar errado. Óbvio que para algumas pessoas vai demorar um pouco mais, para outras pessoas vai demorar um pouco menos. Mas é só você entender onde está a sua atenção. É basicamente isso. Aí vou me abrir aqui com vocês. Vou aproveitar aqui, ó. Vou me abrir aqui com vocês. Quando eu comecei no Instagram, eu pensava assim, nossa, mas... Meu Deus, eu tenho um Instagram que tinha quase 6 mil pessoas, né? E aí, quando eu comecei um novo, foi justamente para que essas pessoas não me seguissem aqui. Porque essas pessoas não estavam interessadas no que eu ia propor aqui. Então não fazia sentido eu ter a atenção delas, entende? Isso também é um bom ensinamento, tá? Não adianta você ter a atenção de pessoas que não vão realmente merecer o seu trabalho. Cuidado com isso. Tem até aquela história do violinista, não sei que é Bel, né? Ele era um violinista super famoso, todo mundo pagava caro pra ir no show dele e tudo. Aí ele foi lá no metrô de Nova York, começou a tocar violino, e aí todo mundo passava reto. Por quê? Porque o ambiente no qual você se coloca vai determinar o seu valor também. Não adianta você frequentar ambientes ou se colocar a sua imagem em ambientes nos quais as pessoas não te valorizem. Porque você vai passar a não se valorizar também. Você vai passar a não valorizar o seu produto. Joshua Bell, isso mesmo, Ângelo. Joshua Bell, isso mesmo. Você vai passar a não valorizar o seu produto ou o seu serviço. Você vai ser aquela pessoa que vai ficar dando desconto, vai implorar para as pessoas comprarem de você, porque você não vai ser digno ou digna de merecimento disso. Simples. A partir do momento que você se coloca, né? A partir do momento que você se coloca em ambientes que te valorizem, você começa a se valorizar. A ambiência é muita coisa. Só que você não troca de ambiência somente, eu vou trocar. Igual o violinista, né? Vou fazer um show agora. Não é assim, né? A pessoa que está começando, ela não vai simplesmente abrir o carrinho de um show, né? Falar, vou fazer um show. Que venham as pessoas me valorizarem. Não é assim, né? Assim como o seu produto ou o seu serviço. Como é que você vai fazer para as pessoas te valorizarem cada vez mais? É aí que entra a economia da atenção. Quanto mais pessoas estiverem colocando a atenção dela no seu potencial produto ou serviço, e aí vem uma dica antes, tá? Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de quem quer vender. Então você não vai criar um Instagram do zero e ficar panfletando e ficar vendendo o tempo todo. O negócio do Instagram, por que o Instagram é um negócio tão lucrativo? Porque o Instagram ele é uma rede social, ele trabalha a partir de conexões, antes de tudo. Você não vai querer converter alguém que você não se conectou. Tenta entender isso. Vamos comparar aqui o Instagram como se ele fosse a sua loja dentro de um shopping, tá? Um shopping gigantesco. Um shopping gigantesco. E aí passam 3 bilhões de pessoas por dia nesse shopping. Bastante gente, né? Aí você vai me dizer, não tem público pra você? Ou você que não tá sabendo aparecer pras pessoas certas? Fica a dica. E aí, são 3 bilhões que estão passando, 3 bilhões de pessoas que estão passando nesse shopping todos os dias. Algumas lojas são extremamente atrativas. Então tem uma vitrine bonita, são incríveis, tem conexões na porta, tem gente chamando para entrar. E algumas outras lojas não tem nada. Algumas outras lojas você passa e não dá vontade de entrar. Algumas outras lojas não tem nem sequer o dono lá. Sabe por quê?
Porque o dono não está na sua própria loja, o dono está na loja do outro, do amiguinho, tentando prospectar cliente lá, ao invés de cuidar da sua própria loja. Qualquer semelhança com o Instagram é mera coincidência, tá, gente? Aquelas pessoas que ao invés de postarem conteúdo na rede delas, elas vão na rede dos outros falar, olha, oi fulano, tudo bem? A pessoa nunca te viu na vida, ela chega nas suas mensagens e fala, oi fulano, tudo bem? Eu adorei o seu perfil, mas eu acho que esse vídeo podia ser mais bem editado. E começa a te dar pitaco. Né? A pessoa, ela fica prospectando na lojinha do outro ao invés de postar conteúdo na sua própria loja e atrair os seus próprios clientes. Muita gente faz isso, né, gente? Eu recebo várias mensagens assim por dia. Queria expor todas. Eu acho que vou começar a expor todas as mensagens que eu recebo assim. E aí, imagina ali o Instagram, né? Cada um tem a sua lojinha. Então você tem a sua loja. O que você tem que fazer para a sua loja ser uma loja de sucesso? Primeiro, você tem que ter uma loja que tenha clareza, que demonstre exatamente qual é a transformação que você oferece. Não é o que você vende, é qual é a transformação que você oferece. Porque no primeiro momento, a pessoa não vai chegar no seu Instagram querendo comprar algo de você. Quem me dera que fosse assim. Na verdade, não. Na verdade, eu retiro o que eu disse. Ainda bem que não é assim, porque senão o Instagram seria somente uma ferramenta de compra e aí não teria conexão e aí ficaria inclusive mais difícil de vender, tá? Então ainda bem que não é assim. Na sua loja, a sua loja tem que ter clareza sobre a transformação que você oferece. Quando você chega aqui no meu perfil, eu falo, olha, eu transformo o seu Instagram em um negócio lucrativo. Eu transformo a sua criação de conteúdo em um negócio lucrativo. Você tem que mostrar para a pessoa por que ela deveria te seguir. E isso tem que estar muito claro, não somente no seu perfil, mas nos seus destaques, nos seus conteúdos que estão fixados, tá? Você tem que mostrar qual que é a transformação que você oferece. E aí também, não adianta você só demonstrar a transformação que você oferece se a pessoa não confiar em você. Se a pessoa não se conectar a você. E aí eu peço para que cada um de vocês pense no comportamento de compra do seu cliente ideal, tá? O seu cliente ideal, ele não entra no Instagram para comprar. Ele entra no Instagram para se divertir, para aprender alguma coisa, para ver um meme, para compartilhar com um amigo, para passar o tempo depois do trabalho. E se é neste momento que você entra, se você fizer um monte de conteúdo parecendo propaganda, o seu cliente ideal, que está no momento do entretenimento dele, vai olhar para isso e falar, é propaganda, deixa eu passar. Quem nunca? E isso já elimina aí 80%, 90% das agências do mercado que te cobram R$4.000, R$4.500 para te ajudar a fazer uma estratégia de conteúdo. A grande maioria das agências te entregam conteúdo como propaganda e não por culpa dela, gente. Porque a maioria das agências são formadas por profissionais extremamente publicitários. Eles vieram de uma formação publicitária e nem todos têm uma formação em marketing digital, em novas tecnologias, em comportamento humano, em algoritmo. Não é culpa deles. Eles estão fazendo exatamente o papel deles, só que o mercado está mudando muito rápido. E se a gente não acompanhar as mudanças do mercado, a gente vai ficar para trás. Lembra que ficar parado também é ficar para trás em um mundo que está indo sempre para frente, tá? Então não adianta você se equiparar, né? E eu tô falando de grandes agências mesmo, tá? Grandes agências do mercado. Se você é uma profissional autônoma, se você é uma empreendedora, você tem que entender o quanto o mercado está evoluindo. E não é por uso de IAs, não. Até porque a própria Meta, né, nessa nova atualização, eles vão dar preferência a conteúdos humanos. Olha onde a gente chegou, olha que loucura. Uma rede social feita por seres humanos tem que comunicar aos seres humanos que eles vão dar mais preferência a conteúdos humanos. Para mim isso deveria ser mais do que óbvio, né? Porque ser humano se conecta a ser humano. Você quer que alguém compre? Você é uma terapeuta, você é uma psicóloga, você é uma médica, você é uma dentista, você, enfim, é uma consultora financeira, uma empreendedora, você quer que alguém compre?
Você tem que se conectar. Tem um gatilho mental, que é um dos gatilhos mentais mais poderosos, que é o gatilho mental da identificação. A gente costuma comprar de pessoas, produtos e marcas as quais a gente se identifica, tá? Pode ser identificar com os valores, com a maneira de falar, com a história, de onde veio, enfim, não importa. A gente costuma comprar daquilo que a gente se identifica. Porque a gente costuma comprar aquilo que a gente consegue se enxergar um pouquinho dentro. Então, a pessoa que tem uma história parecida com a sua, ela sempre vai te ganhar muito mais do que a empreendedora que não tem uma história parecida com a sua. Tá? Isso é só um exemplo de identificação. Agora, me conta uma coisa. Quem é que se identifica com a inteligência artificial? É muito difícil, né? Então, não adianta você criar 300 mil roteiros prontos de inteligências artificiais, sentar, gravar, pedir para a agência editar, colocar, não tem nenhuma estratégia, teve poucas visualizações. E detalhe, mesmo que tenha muitas visualizações, isso não traz dinheiro para o seu bolso. Por que que isso não está trazendo dinheiro para o seu bolso? Por que será, minha gente? Muita gente chega para mim e fala, tô com as visualizações baixas, tô com as visualizações baixas. Por que será que você está com as visualizações baixas? Gente, você tem que ter uma estratégia clara para levar o seu seguidor até a compra. Mesmo que você tenha 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de visualizações, isso nunca será o suficiente para colocar dinheiro no seu bolso se você não tiver uma estratégia clara para levar o seguidor até a compra, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui novamente. Adoro quando tem gente aqui nas lives, principalmente nessas lives que eu faço do nada, né? Sem avisar nada. Eu simplesmente abro, apareço e saio falando. Porque é uma maneira da minha mensagem chegar no mundo quando eu tô inspirada. Eu tô inspirada, agora eu vou sair falando. Vocês estão gostando disso daqui? Vocês estão curtindo? Você quer que eu faça mais? Já fala aí. Se vocês estão gostando, se querem que eu faça mais, estão aproveitando algum insight. Eu gosto de chamar de cliques. Toda vez que eu te der um clique, você escreve clique aqui, porque aí são insights que eu sei que eu tô te dando, tá? E aí, só para vocês entenderem, eu comecei a perceber que o mercado digital, ele não é só uma questão de estratégias de conteúdo o tempo todo. E criar uma boa oferta, um bom produto. Isso faz parte também, né? Espero que você tenha uma boa oferta, um bom produto, uma estratégia legal de conteúdo. Caso você não tenha, obviamente, que você pode vir falar comigo e a gente vai criar junto com você e você vai pagar por isso, porque você tem que investir no seu negócio, tá? Não pensa que eu vou criar estratégia pra você de graça, porque eu não vou. E nem você deveria oferecer nada de graça pra ninguém. Então, só que o que eu percebi é que existe algo que é mais poderoso ainda do que estratégia, mais poderoso do que a criação de oferta, de produto, é mais poderoso do que o melhor estrategista do mundo. Vocês têm uma noção do que é isso? É mais poderoso do que tudo isso, tá? Cara, eu adoro te ver aqui, viu? Fico muito feliz, muito feliz. Outro dia apareceu um conteúdo seu pra mim. Eu curti lá. Apareceu lá pra mim. Estúdio Delma, obrigada por estar aqui também. Vocês têm uma noção do que é mais poderoso do que tudo isso? É um negócio chamado mentalidade digital. Quando a gente começa a criar um negócio aqui no Instagram, né? A expandir o nosso negócio através do Instagram, porque eu não acho que exista criar um negócio no Instagram. A gente só expande o que já existe no mundo físico e vem para o mundo digital. Não existe criar no Instagram, né? Existe co-criar no Instagram. Aí sim, né? E essa mentalidade, isso mesmo, Ângelo, a mentalidade digital é assim algo surreal. Quando você começa a frequentar ambientes, o Ângelo sabe disso também, né? Frequentar ambientes de pessoas que entendam o quanto é possível lucrar através dessa telinha. Quando você começa a entender o valor da construção de audiência, da conexão com o seu público, que vai muito, muito além do que viralização. Se você pensa só em viralização, gente, conheço pessoas que não têm 11 mil seguidores e estão ganhando 10 milhões por mês, tá? Então, assim, não é a questão da viralização mesmo. Mas quando você entende isso, essa questão da mentalidade, e mais do que isso, para você
criar conteúdo aqui diariamente, ter uma constância, você tem que abdicar um pouco do seu ego. E você tem que começar a colocar de lado pessoas que vão eventualmente te julgar. Normal. Ou pessoas que nem vão te julgar e você tá achando que vai julgar. Tudo tá aqui dentro, tudo tá na sua cabeça, né? E por isso que eu decidi fazer. Ó, eu vou fazer uma aula na segunda-feira, 18h30, tá? Gratuita. Vai ser sobre mentalidade no digital. Se vocês quiserem participar, na verdade eu vou fazer toda semana uma aula gratuita, que é uma das estratégias que a gente utiliza aqui. E eu não consegui fazer durante a viagem, mas cá estou eu recomeçando as aulas gratuitas no dia 1º de abril, o melhor mês do ano. Sabe por que é o melhor mês do ano, né? Meu aniversário. Podem anotar aí que no dia 19 de abril é meu aniversário. E amanhã também é meu aniversário. Na verdade é dia 19 de abril. Mas tem uma aluna minha que ela faz arquitetura de acordo com Feng Shui, com Cabala e tudo. E ela falou que amanhã, que é, na verdade, no pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, é a grande lua cheia em Áries. E ela falou que no dia 19 de abril de 89, que foi quando eu nasci, essa lua cheia caiu exatamente no dia 19 de abril. Então amanhã seria também um portal muito forte pra mim. Quer dizer, hoje à noite, né? Mas enfim. Isso aqui é só um parênteses que eu tô batendo papo aqui com vocês. Mas na segunda-feira que vem, não sei que dia que é, não faço a menor ideia, eu vou recomeçar com essas aulas, né? Então, a primeira será mentalidade no digital. Não percam, de jeito nenhum. É gratuito. Ah, Pepe, como é que eu faço para participar? Caso você já esteja no aplicativo e no grupo de aulas exponenciais, você não precisa fazer nada, porque eu vou mandar lá. Inclusive, se você já tiver, você já recebeu ontem uma imagenzinha falando mentalidade no digital. Se você já tiver, você não precisa fazer nada. Agora, se você não está ainda, você vai no link da minha bio e se cadastra gratuitamente, ou você pode pedir pra mim por mensagem, né? Você pode falar: Pepe, eu amei a sua live, é dia 6/4. Obrigada, Ângelo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Dia 6/4, então, aqui, ó. Mentalidade no digital. Muito obrigada. Então, dia 6/4 a gente se encontra lá. Eu prometi pra vocês que essas lives não iam durar mais do que 30 minutos. Então, cá estou eu cumprindo com o prometido. Eu vou tentar fazer mais lives aqui pra vocês também. Mas as aulas oficialmente começam e eu vou fazer uma aula por semana até o final do ano. E tudo ficará na nossa plataforma Universo Exponencial. Baixem aí o aplicativo. Ó, meu cabelo tá bonito, né? Ó, com esse ventinho. Gostei desse ventinho de abril. Depois eu vou fazer uns cortes dessa live também. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por tudo. Tudo que a gente compartilha multiplica. Os frutos são do universo e nós somos o universo. Até a próxima.